Olá, meu nome é Elias Vicentino. Sou aluno do programa de pós-graduação profissional em música da UFRJ, na linha de pesquisa Regência, sob a orientação do professor doutor maestro André Cardoso. O título do meu trabalho é O Romantismo Musical no Brasil e a sua contribuição para o repertório de orquestras de cordas infanto-juvenil. Essa apresentação será dividida em uma breve justificativa da escolha do tema, os objetivos do trabalho e a parte do desenvolvimento e discussão. Conforme vocês podem ver aqui, nós temos a parte do desenvolvimento, discussão, a pesquisa bibliográfica, seleção dos compositores e repertório, revisão e edição das obras, avaliação dos níveis de dificuldade, elaboração da dissertação, perspectivas futuras e aplicação. Avaliando o período romântico no Brasil, nós podemos constatar que ainda existe escassez de informações e comentários sobre o repertório musical produzido por autores românticos brasileiros e ainda uma certa negligência no que diz respeito à preservação, reprodução, editoração, divulgação e execução desse repertório, visto que existem um número elevado de obras musicais produzidas neste período. Dentre os objetivos, tem sido desenvolvido um estudo sistemático da produção musical romântica brasileira, em especial do repertório para orquestra de cordas, e a elaboração de um material didático em forma de álbum para inicialização e profissionalização musical de jovens e adolescentes, sendo este, ao final, disponibilizado para execução por uma orquestra de cordas infanto-juvenil. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de avaliar a produção musical do período romântico. Depois, foi realizada a seleção e avaliação do repertório, como também a seleção dos manuscritos, que são oriundos da Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música da UFRJ. Dentre os compositores do período romântico brasileiro, foram escolhidos 4. São eles: Leopoldo Miguez, Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno e Francisco Braga. Esses compositores foram escolhidos porque eles apresentam obras passíveis de serem executadas por uma orquestra de cordas infanto-juvenil e também, ao mesmo tempo, por eles possuírem muitas afinidades. Eles eram contemporâneos, eram amigos, mantinham residência fixa no estado do Rio de Janeiro e possuíam também algumas semelhanças estéticas. E estavam, de alguma forma, sempre envolvidos no cenário musical do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que eles estavam envolvidos não somente como compositores, mas, por exemplo, Leopoldo Miguez também estava envolvido porque ele era também violinista e professor. Henrique Oswald também era professor e grande pianista. Alberto Nepomuceno, Francisco Braga também atuavam como professores. E todos eles, de certa forma, direta ou indiretamente, estavam ligados ao Instituto Nacional de Música, que é a atual Escola de Música da UFRJ. Ou seja,
eles estavam sempre envolvidos no cenário artístico-musical do estado do Rio de Janeiro. O mais interessante é que, apesar deles possuírem afinidades, eles tinham um estilo e características próprias que foram desenvolvidas e adquiridas através de suas experiências de vida. Eu tomei a liberdade de chamá-los de o Grupo dos Quatro Brasileiros, diante de tantas coisas comuns, de tantas afinidades, eu achei por bem chamá-los com esse nome, o Grupo dos Quatro Brasileiros. Assim como nós tivemos no período romântico o Grupo dos Cinco russos e o Grupo dos Seis franceses, como eles têm uma ligação estética um pouco forte, eu achei que poderia, sim, com certeza, denominá-los de o Grupo dos Quatro Brasileiros. Com relação à seleção do repertório, foram separadas 9 músicas, sendo que dessas 9 músicas, 6 delas fazem parte de um álbum de cenas pitorescas, segunda série Opus 38, de Leopoldo Miguel. São elas: Polônia, A Tardinha, Devaneio, Teteia, Pesar e Folguedo. Temos ainda a Serenata de Henrique Oswald, o Adágio para cordas, também chamado de Souvenir, de Alberto Nepomuceno, e a Fuga, de Francisco Braga. Após a seleção dessas 9 músicas, elas foram cuidadosamente revisadas e editadas, e eu usei na edição o programa Finale 2014-2015. Então, nós temos aqui as obras editadas: Cenas Pitorescas, número 1, Polônia, número 2, A Tardinha, número 3, Devaneio, número 4, Teteia, número 5, Pesar, número 6, Folguedo. Temos ainda a Serenata de Henrique Oswald, o Adágio para cordas, também chamado de Souvenir, de Alberto Nepomuceno, e a Fuga, de Francisco Braga. Após a edição dessas 9 músicas, foi feita uma avaliação dos níveis de dificuldade, mediante a tabela de parâmetros técnicos para cordas. Esta tabela foi confeccionada através de uma parceria entre a UFRJ e a Funarte. E, mediante a avaliação desta tabela, as obras foram colocadas nos seguintes níveis: Serenata, de Henrique Oswald, nível de dificuldade 2,5, conceito intermediário. Adágio, de Alberto Nepomuceno, nível de dificuldade 3, conceito intermediário. Fuga, de Francisco Braga, nível de dificuldade 3, conceito intermediário. Cenas Pitorescas, segunda série, Opus 38, de Leopoldo Miguel, nível de dificuldade 3,5, conceito intermediário. Visto que todas as obras tiveram conceito intermediário, para fins didáticos, elaboração do álbum e maior esclarecimento, foi adotado uma nova nomenclatura, baseada no nível de dificuldade, sendo elas fácil, médio e difícil. Então, nós tivemos o seguinte resultado: Serenata, de Henrique Oswald, nível de dificuldade 2,5, grau fácil. Adágio, de Alberto Nepomuceno, e Fuga, de Francisco Braga, nível de dificuldade 3, grau médio. E as Cenas Pitorescas, segunda série, Opus 38, de Leopoldo Miguel, nível de dificuldade 3,5, grau difícil. Já com o repertório definido, revisado e editado,
iniciamos, então, a elaboração da dissertação. Nós podemos ver aqui o sumário da dissertação totalmente pronto. Então, a dissertação foi dividida, primeiro, numa introdução geral, depois nós temos uma parte de fundamentação histórica sobre o período romântico e a sua trajetória no Brasil, que nós temos aí os seguintes itens: o período romântico, Beethoven e a sua revolução musical, características principais do romantismo e suas formas, o romantismo tardio e o nacionalismo, o romantismo musical no Brasil. Eu gostaria de destacar o item 2, que fala sobre Beethoven, porque Beethoven ele é considerado precursor do romantismo musical. E também alguns historiadores e escritores o colocam também como aquele que deu início ao processo do modernismo musical. Se nós formos analisar a sua terceira fase, onde ele compôs a sua 9ª sinfonia, nós podemos perceber ali uma grande evolução e revolução musical. Quando ele utiliza, na seção das madeiras, ele utiliza o flautim, contrafagote, na seção dos metais, os trombones, e também ele coloca em sua sinfonia um quarteto vocal de solistas e também um grande coro, e somado a tudo isso, a sua 9ª sinfonia, ela ganha uma grande forma, ou seja, torna-se uma sinfonia muito maior do que as anteriores. E, além disso, se nós formos observar os seus últimos quartetos de corda e também as últimas sonatas, podemos perceber também uma grande revolução musical, quando ele utiliza linhas melódicas contendo até um certo excesso de cromatismo naquela época e também uma harmonia muito mais moderna, podemos dizer assim. Se nós formos analisar tudo isso, alguns historiadores até o consideram realmente, já naquela época, um perigo para o sistema tonal. Na parte seguinte, nós vamos falar sobre desenvolvimento e discussão. Nesta parte, nós temos os seguintes itens: o grupo dos 4, brasileiros, vida, principais obras e características, seleção de repertório, estratégia para revisão e edição das obras, análise do nível de dificuldade das obras e elaboração do álbum. Nessa parte, eu gostaria de comentar rapidamente sobre o item estratégia para revisão e edição das obras, em que eu menciono as dificuldades e os problemas encontrados para a realização da revisão e a edição, e também as soluções. E, para terminar, as considerações finais, com relato de experiência e conclusões. Com relação às perspectivas futuras, nós temos então aí o término da escrita da dissertação, temos a elaboração do material didático e o álbum, e a implementação de uma forma prática do material, para que possa ser disponibilizado e executado por uma orquestra de cordas infanto-juvenil. A fim de evidenciar a aplicabilidade do projeto, o plano era nós realizarmos uma gravação de forma presencial da Serenata de Henrique Oswald com a Orquestra de Cordas da Grota. Mas, infelizmente, devido ao agravamento da pandemia
e em obediência ao decreto número 13.977, de 1º de abril de 2021, nós fomos impossibilitados de realizar esta gravação. Sendo assim, eu estou disponibilizando um link para o acesso aos vídeos de ensaios de alguns alunos da Orquestra de Cordas do CETEP Barreto. Eu gostaria de agradecer ao Promos, Escola de Música da UFRJ, na pessoa do professor e doutor Aloysio Fagerland, agradecer ao meu orientador, maestro André Cardoso, agradecer aos alunos do Centro Cultural CETEP Barreto e agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho. Muito obrigado.